VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico de Administração, Legislação Competência 2. Conhecer os diversos tipos de contratos, sua constituição e seus efeitos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo. Danilo Weber. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa branca, manga longa, gravata azul claro e relógio no braço esquerdo. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, uma sala com estantes com livros. O professor usa uma mesa com notebook. Ícone de play vermelho. Inscreva-se: youtube.com/EAD Pernambuco. Meu nome é professor Danilo Weber, como certamente você já deve me conhecer da nossa primeiro encontro, né? Mas vamos fazer relembrar alguns pontos aqui. Sou também advogado militante, advogado que está nos dias a dia do tribunal, também sou professor universitário, sou professor tanto de graduação quanto de pós-graduação, tenho um mestrado em Direito e vou tentar passar para vocês aqui a nossa segunda disciplina, né? A nossa segunda competência, que versa também sobre legislação, com foco específico nos contratos. Então, a respeito dessa parte, a gente vai tentar, da mesma forma como fizemos a nossa primeira competência, nosso primeiro estudo, tentar passar de forma mais simples possível, tentar sem qualquer juridiquês, tentar fazer com que a matéria ela venha a ser útil para o seu dia a dia, para o seu curso técnico. Então, eu tenho consciência desse desafio, eu tenho a certeza de que não vai ser tão fácil, mas vai ser bastante prazeroso e você, com o esforço e com a nossa ajuda, vai conseguir o pleno aprendizado. Então, espero que também vou estar disponível, né, dentro da previsão aí do nosso estudo para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Então, vamos lá. O nosso estudo, meus amigos, ele versa sobre, tem um foco no direito contratual, certo? E o que seria esse foco no direito contratual? Veja, primeiro, na apostila aí, se você pode ler, já pode verificar que tem uma parte principal em relação a essa teoria geral dos contratos, né? E já que você está cursando essa nossa disciplina nesse curso técnico, a análise contratual ela é fundamental para toda e qualquer profissão, não apenas a área jurídica, mas também toda e qualquer profissão. Por quê? Veja, por exemplo, num dos exemplos que a gente fala aí na introdução. Imagine que você está com sede, não tem água em casa, vai no primeiro local da esquina e compra uma água para tomar, um refrigerante e um lanche, o que quer que seja. Veja, você realizou o contrato de compra e venda. Então, dentro você vai dizer, poxa, um simples contrato, mas eu nem assinei papel algum, mas mesmo assim, é o que a gente chama de contrato verbal, ou que às vezes você ouve falar também, o chamado contrato de boca. A gente vai falar a respeito dele aqui. Pois bem, a primeira grande regra, o primeiro grande princípio do contrato é o chamado pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que está pactuado deve ser cumprido. É o que a gente chama também, meus amigos, de força obrigatória dos contratos. Cada contrato ele tem a sua força obrigatória. Você já deve ter ouvido a expressão: o contrato gera lei entre as partes. O contrato ele gera lei entre as partes. Como assim o contrato gera lei entre as partes? Ora, se você se obriga, você passou o cartão de crédito, comprou um determinado serviço, pagou o preço, o serviço prestado, a parte que foi contratada, ela deve obrigatoriamente cumprir aquilo que foi pactuado. Então, se ela não fizer por bem, vamos dizer assim, o Poder Judiciário pode obrigá-la a fazer. Então, tem toda essa circunstância, tem toda
essa mística, né, dessa questão da força obrigatória dos contratos. Então, o contrato ele tem um poder cogente, vamos dizer assim, ou seja, um poder que impõe o dever àquilo que está no papel. Em linhas gerais, entre aspas, em resumo, aquilo que está no papel deve ser obrigatoriamente cumprido. Pois bem, o contrato, né, já que a gente já falou, por exemplo, contrato verbal, contrato escrito, existem classificações diversas. Eu trouxe para vocês algumas aqui, né? A gente vai falar disso também e do contrato na área de trabalho, contrato trabalhista, que é importante, afinal, os empregados das empresas, eles são os braços e as pernas. Então, dentro disso, primeiramente falando sobre a questão do contrato solene. O que é o contrato consensual ou solene? Existem contratos que basta apenas a vontade das partes para que você possa contratar. Então, bastaria apenas a vontade das partes, nenhum requisito a mais. Por exemplo, quando você vai comprar um lanche ou quando você vai abastecer o seu carro. Você coloca a gasolina, você fez um contrato de compra e venda. Você não precisa assinar um contrato para poder abastecer o carro, por exemplo. Por outro lado, se você vai comprar um imóvel, você sabe que você precisa de quê? Você precisa ir no cartório de registro de imóveis, fazer o registro e registrar para poder contratar. Então, não teria o contrato de um imóvel, o contrato de registro de imóvel é um contrato solene, que exige essa solenidade. Já o contrato de compra e venda de um bem móvel, como é uma Coca-Cola, a gasolina, o que quer que seja, é um contrato consensual. Também eu falo do contrato aleatório, vem de alia, que é do latim, significa sorte. Contrato aleatório é aquele contrato que depende da sorte. Como assim, contrato que depende da sorte? Perceba, esse contrato que depende da sorte, ele está submete uma das partes, a obrigação da parte, ela vai ser determinada pela sorte. Por exemplo, o contrato de seguro. O contrato de seguro é um contrato que depende da sorte. Você só vai receber um valor da seguradora se houver um dano no seu bem, por exemplo. Também eu falo sobre o contrato gratuito e o oneroso. Como assim contrato gratuito e oneroso? Existem contratos em que só uma das partes, entre aspas, ganha. Por outro lado, existem contratos em que as duas ganham e perdem. No contrato em que você vai colocar para o seu carro para abastecer a gasolina, um contrato em que você está pagando um preço e o sujeito está entregando gasolina. Os dois ganharam e perderam. Por outro lado, quando você recebe do seu avô uma caneta ou um valor na sua conta corrente, isso é uma doação. Só uma pessoa está ganhando. Então, existem contratos em que a gente chama de contrato gratuito e oneroso, certo? O contrato de trabalho, por exemplo, que a gente vai falar dele já já, é um contrato oneroso, onde as duas partes, elas ganham e perdem. O trabalhador ele tem que estar no seu trabalho no dia a dia e ele recebe em contrapartida o dinheiro. Então, já falando, né, no caso do empregado, e já falando no empregado, existem as características para a figura ele ser considerado empregado. Veja, o empregado ele é a pessoa física, certo? Não pode ser uma pessoa jurídica, então você não pode ter uma pessoa jurídica. O que seria essa pessoa jurídica? Uma empresa, por exemplo, ela não pode ser empregada. A característica do empregado, ele é pessoa física, coloquei para vocês ali, tem que ter essa questão da pessoalidade, habitualidade, ele tem que prestar aquele serviço de forma habitual, não pode prestar o serviço de forma esporádica, não é? Tem a questão da subordinação, a onerosidade, ou seja, é um contrato em que vai se pagar um preço e para o sujeito trabalhar. E tem também a alteridade, que é isso. Já pensou, você está trabalhando numa empresa, a empresa tem um prejuízo gigante, você trabalhou um mês regularmente e de repente o patrão diz, não, eu não vou pagar seu salário esse mês porque a gente teve prejuízo. Ora, você não é sócio da empresa, você é empregado. Então, a alteridade, ela significa justamente isso aí. Eu também falo um pouquinho da figura do empregador, as características da figura do empregador, né? Coloco para vocês na apostila
a circunstância um pouquinho do contrato de trabalho, a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, quando é que você pode faltar sem que haja o desconto, entre aspas, aí? Isso aí está dentro dessa circunstância de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Você já deve ter ouvido, inclusive, várias reportagens a respeito o sujeito ele faltou um dia de trabalho justamente em razão de ter doado sangue. A CLT, que rege essa parte do contrato de trabalho, permite. Então, tem toda essa circunstância, lembrando, não é, principalmente, que você deve ter o foco, certo? O foco do seu estudo deve ser essa parte principal de teoria geral. Então, também a gente falou muito rapidamente, você vê na sua apostila essa questão dos contratos típicos e contratos atípicos. Então, a sua empresa, quando ela vai formar um determinado contrato, ela vai formar, a depender do caso, se um contrato estiver previsto em lei, ele é típico. Por exemplo, o contrato de locação. Se não tiver previsto em lei, é um contrato atípico, e aí você tem toda a liberdade do mundo para formular esses contratos. Então, em linhas gerais, para a gente resumir, existem noções, existem nortes para que os contratos sejam formados, estão no ordenamento jurídico, mas há, a prioristicamente, uma liberdade. Então, espero que vocês possam ter compreendido, vou ficar disponível para qualquer eventual dúvida e foi um prazer tê-los conosco aqui. Forte abraço. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se, ative as notificações. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Luiz Vitor. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira da Silva Barbosa. Professor autor, Danilo Eber. Design educacional, Renata Marques de Otero. Hugo Carlos Cavalcante. Anara Berboar. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.